Abacuque, capítulo 1 e versículo 2. E depois eu quero passar rapidamente no capítulo 2 e versículo 1. Amém? Disse a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza da vigília, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Amém. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te dou, Senhor, neste momento a graça, Senhor, por dar-nos a oportunidade de estar aqui, Senhor. Meu Deus, abra a porta do céu, que tua graça e glória, Senhor, se manifestem em cada coração que estamos aqui, Senhor. O Espírito Santo, ajuda-me, Senhor, nesta noite a expor a tua palavra, em nome de Jesus, e que tua palavra seja, Senhor, fruto dentro de cada um do nosso irmão, em cada um de nosso coração, e nos corações de cada um, Senhor, que tua palavra seja esculpida em nome de Jesus. Amados irmãos, agradeço por este dia, primeiramente a Deus, Pastor Francisco, irmã Inês, a nova dirigente aqui, e eu dou graça por esta hora e por este momento. Que Deus seja glorificado. Amados irmãos, todos saberão o tempo que Deus vai pelejar sozinho para tirar o seu povo do Egito. Umas grandes maravilhas que Deus fez e que o povo não prestou atenção das coisas que Deus fez. Imagina vocês ver uma coisa que hoje a gente não vê fisicamente, mas você vê que Deus se manifesta face a face. Deus fala para Moisés, o povo está vendo, e Moisés começa a falar para o povo que Deus está falando para o povo. E o povo está vendo. Não tem essas mimimi aqui que Deus manda te dizer que isto e aquilo. Não. Deus estava em frente deles, dando sinais, prodígios e maravilhas. Amados irmãos, Deus fala para Moisés: eu vou tirar meu povo da mão do Egito, da servidão, mas eu vou endurecer o coração do faraó, para que as minhas maravilhas sejam multiplicadas e para que o povo também veja. E algumas dessas coisas, o rio se converteu em sangue, piolhos, moscas, rã, mortes de todo tipo de animais. E também a escuridão, 3 dias de escuridão. Isso que diz a Bíblia que na casa, na habitação de cada povo, de cada habitante do povo de Israel, tinha luz. Uma observação aqui: que anda pela palavra, que é guiado pelo Espírito Santo, que vive a palavra, tem um altar erguido, tem um altar sempre iluminado pelo Espírito Santo. Um crente que vive pela palavra, que anda pela palavra, ele é luz sobre a terra. E neste meio de tantas confusões que nós estamos vivendo, trevas, coisas malignas, o povo
praticamente está corrompido tristemente. E disse, em capítulo 13, versículo 21, o povo vai sair. E disse a Bíblia, disse a Escritura, que Deus ia diante deles em uma coluna de nuvens, e de noite em uma coluna de fogo. E disse a Escritura que a nuvem protegia e guiava o povo de dia e de noite para iluminar, porque o povo vai caminhar tanto de dia e de noite. Outra observação para nós nesta noite, irmão, o servo de Deus, o povo de Deus não para de caminhar. Eles, como povo, fisicamente não pararam, avançaram, caminharam de dia e de noite. Deus diante de eles. Mas nós, neste tempo, nessa era, nesta geração que estamos caminhando espiritualmente falando de dia e de noite. De dia adoramos a Deus, de noite dormimos em paz com Deus. E muito vai falar como que este povo, em meio de tanta violência e tanta opressão, como que subsiste. Estou falando de nós aqui nesta noite. Porque a coluna de nuvem e a coluna de fogo tipifica a presença do Espírito Santo. Porque agora, irmãos, que guia, que nos ajuda, que nos orienta, que nos fala, o Espírito Santo. Ele nos guia de dia e de noite. Irmãos, o que anda pela direção do Espírito Santo, ele anda em luz. Ele anda com fogo. Ele anda com a presença do Espírito Santo, com unção e graça. Amados, esse povo, imagina uma coluna de nuvem de dia e de noite, uma coluna de fogo. O mar se vai abrir e diz que o chão secou-se para eles passar de boa na paz. Os últimos exércitos do faraó morreram em meio do mar. O povo assistindo tudo aquilo. No Êxodo, capítulo 20, e versículo 2, 3 e 4, Deus fala para o povo: vocês não vão fazer nenhuma imagem, já seja lá no céu ou aqui na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo do mar. Outra observação para nós neste dia, o qual olhemos pelo mundo que estamos vivendo agora. É pior que essa primeira geração que morreram lá no deserto. A idolatria, e isso nos afeta e é um pouco duro e tenho que falar. E quizá esta noite seja a última vez que prego. Irmãos, a idolatria não é só questão de adorar a imagem. A idolatria é aquele que está aqui no primeiro lugar em nosso coração. Irmão, é coisa difícil. Muitas vezes, Deus me inquietou uma vez. Faz 7 anos que Deus falou e mostrou para mim. E que depois de 7, 8 anos eu vou falar aqui. Irmãos, Deus fala na palavra, no capítulo 20, para não fazer imagem, escultura, de nenhum tipo de personalidade, já seja homem ou mulher, ou animais. Muitas vezes eu fico pensando, eu
eu pensando, o que faz os nossos crianças com uma boneca na mão? Com um brinquedo de um dragão, ou de um Superman. E muito vai falar, você é muito exagerado. Você é muito legalista. Irmãos, o que nós achamos tem que passar. O que nos interessa é o que Deus acha. O que Deus está achando. O que Deus está pensando a respeito das coisas que nós fazemos. Se eu sou exagerado nesse ponto, então Deus é mais ainda exagerado. Por quê? Porque um dia Deus falou para Moisés, fala para a rocha. E Moisés foi e bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Mas Deus ficou contente com isso? Não. Ele não entrou na terra prometida por causa disso. Vocês se imaginaram o tamanho do erro da desobediência de Moisés? Era que tinha que falar e não bater. Você imagina a sentença que Deus deu para Moisés? Não vai passar. E Moisés andando detrás de Deus, querendo a oportunidade de entrar. Deus falou não. E esse Deus é o mesmo de ontem e de agora também. Pode passar milhares e milhares de anos. É o mesmo Deus. Sua palavra, Ele é justo e cumpre. Êxodo 32, 7, versículo 7. Vai falar Deus para Moisés. O povo se corrompeu. Fez um becerro. Deus falou, não faça nenhuma imagem. Seja do céu, da terra, ou debaixo da terra. E debaixo do mar. Eles fizeram um becerro de ouro. Deus, no capítulo 32 do Êxodo, se levanta e fala para Moisés. Moisés, desce depressa. Porque depressa o povo se desviou do caminho que eu ensinei. O povo que você tirou do Egito, depressa se desviou. Mas de 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Em Números, capítulo 1, versículo 46, aproximadamente 603.550 pessoas praticamente pereceram no deserto e não passaram na terra prometida. Essa é a primeira geração. A segunda geração, as crianças foram instruídas, os filhos, as crianças do povo que eram rebeldes a Deus, eram instruídos, foram crescendo e Deus vai cumprir a sua promessa. Irmão, na promessa de Deus temos que ser perseverantes. Precisamos de perseverança. E esse povo, irmãos, vai passar. Deus vai introduzir eles na nova terra que Deus prometeu para Abraão. E por fim, esse povo começou a entrar. Deus batalhando sozinho. Deus batalhou sozinho lá no Egito para tirar o seu povo. E Deus continua até agora batalhando sozinho se você permitir. Se você permitir que Deus batalhe por sua causa, Deus vai fazer, já seja a doença, já seja o que for. Mas quando o meu eu, o meu orgulho, a gente é muito orgulhoso. Muitas vezes andamos por nossas forças. E muitas vezes na última circunstância, quando o médico, quando já não dá mais, você desiste e Deus vem em um segundo, Deus faz.
que você tentou fazer em 5 anos, em 10 anos, Deus vem e faz em 1 segundo. Para Deus nada é impossível, irmão. E essa nova geração entra no Egito, na nova terra prometida. E eu não posso começar sem falar isto. Josué já velhinho, já está a ponto de retirar-se do comando. No capítulo 23 vai relembrar as coisas que Deus fez por seus pais. Vai relembrar a nova geração que estava ali. O que o povo fez, o que Deus fez. E no capítulo 23, versículo 15, no finalzinho, Josué disse: vocês têm que decidir agora a quem servir. Mas eu e minha casa serviremos a Deus. Decidam o que vocês vão fazer. Porque em meio de vocês moram estrangeiros que adoram ídolos. Mas vocês precisam decidir o que vão fazer. Mas eu e minha casa serviremos a Deus. Amados, o tempo percorre rapidamente. A Bíblia vai falando muitas coisas. Vai começar a era de juízes, monarquias, reis. E 700 anos antes de Cristo, Abacuque está orando aqui no capítulo 1 e versículo 2. A mesma situação. A mesma situação. Abacuque está falando para Deus, está orando, e Deus está demorando para responder. Muitas vezes é mistério de Deus, mas você precisa perseverar na oração, seja o que for. Eu preciso falar isso porque muitas vezes eu estou sentindo que muitas vezes vir e ir na igreja se converteu em costume. A gente já não acredita mais. Precisamos de acreditar, agir a nossa fé. A nossa fé está apagada, irmãos. Muitas vezes oramos hoje, colocamos na mão de Deus hoje e saímos lá na porta e ficou no esquecimento. Abacuque está orando. Está falando para ele: o povo, estou diante de um povo perverso, que oprime os justos, um povo que destrui, que é um povo que está caminhando cada dia mais piorando. Distorcem a lei. Cada um faz o que quiser. Quando eu estava lendo e meditando nessa coisa, nós estamos na mesma coisa. Estamos na mesma situação. Como está o governo agora? Não só do Brasil, cada governo. Quem mata só paga para ter liberdade. Quem rouba é descoberto, tem vídeo, tem áudio, ele está livre. Distorce, corrupção. Isso é distorcer a lei, a justiça. Estamos na mesma coisa. Estamos na mesma coisa. Abacuque está orando. E Deus responde no capítulo 5, versículo 5. E vai falar o que vai acontecer para o povo de Israel. Nações se vai levantar e vai levar cautivo a Judá e a Benjamim, a tribos do sul.
E Abacuque vai orar a partir do versículo 12, do mesmo capítulo 1. Vai interceder por povo, porque Abacuque já viu o que vai acontecer para o povo. Deus já determinou e Abacuque vai interceder para o povo para não acontecer. E aí vemos que Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele subiu para esperar a resposta de Deus. O que Deus vai falar? Irmãos, quando você coloca algo na mão do Senhor, persevera e espera no Senhor. Irmão, você ora hoje e amanhã você esquece. Você orou hoje, você tem que esperar, irmão. Você tem que esperar. Eu falo para vocês. E nestes anos que estou trabalhando por aqui dentro, estou pedindo para Deus mudar aqui dentro. Quase nunca eu pedi para Deus coisa material, mas aqui dentro. Tem vezes que eu acordo e tem problema aqui dentro. Eu preciso de muita misericórdia de Deus. E muitas vezes, irmãos, oramos e nos esquecemos. E muitas vezes eu oro e fico esperando. E sabe, ele acontece. Você percebe que há uma mudança na sua vida. E você se alegra porque a petição daquela oração que um dia você fez, se cumpriu. E muitas vezes a questão de descobrir que Deus mudou algo em você é quando você está em meio do povo, andando em meio do povo. De repente você faz uma coisa que você nunca fez. E um dia você pediu. Já seja a humildade, já seja a misericórdia, já seja a compaixão por nosso próximo. É uma igreja que precisa. Abacuque está orando. Só que no capítulo 12, versículo 2, Deus vai mudar a conversa. Glória a Deus. Deus vai mudar a conversa. E Deus vai falar para Abacuque que você vai ter um sonho. E nesse sonho você vai ver tales coisas. Mas procura uma tábua. Começa a escrever o que você vê. E começa a escrever legivelmente para que qualquer um que passe possa ler e entender. Porque Abacuque, o que você vai ver vai acontecer no futuro, mas agora não ainda, mas no futuro vai acontecer. O dia que vai acontecer, o justo vai viver da fé. Por quê? Porque Deus vai começar a escrever uma nova história, vai traçar uma nova história na humanidade. Porque por fim o Cordeiro de Deus vai se levantar na cruz do Calvário. João capítulo 3, versículo 14 e 15, disse Jesus: assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele seja salvo ou tenha a vida eterna. Hebreus capítulo 10 e 35. Já estou acabando. Como que este povo vai andar? Hebreus capítulo 10 e 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, não abandone o que você colocou em Cristo Jesus. Você confiou pela palavra. Você confia que Ele pode fazer, libertar, curar, sarar, libertar a família, a sua família.
Porque isso no tempo vai ter uma recompensa, e a recompensa, a primeira recompensa, a maior recompensa é a salvação. No versículo 36 diz isso. O que diz no versículo 36? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Qual é a maior promessa? A salvação eterna. A maior recompensa, a maior promessa é a salvação eterna, salvação para a família, salvação para o filho. No verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. No 38 diz: todavia o meu justo vai viver da fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: em breve venho, retém o que tem, guarda a tua coroa. Ele está vindo. O que disse no versículo 38? Bem, o justo viverá da fé. Mientras que ele vem, a gente vai ter que caminhar pela fé. Viver da fé, andar pela fé. No 39. Mas no finalzinho do 38 diz o Senhor: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aquele que retrocede, Deus não vai se comprazer. A igreja vai responder no versículo 39. Nós, porém, não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele que guarda a fé para a conservação da alma. E Jesus nos responde nesta noite. Em Mateus, capítulo 13, 43. Então o justo resplandecerá como o sol na casa do seu Pai. Deus justinho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu me despedir, porque esta noite tenho que afiar outra espada para sexta-feira. Amados irmãos, uma palavra humilde. Guarda, nós somos aquele justo que vive da fé. Nós acreditamos pela palavra que Jesus é nosso Salvador, que Jesus um dia nos libertou de todo pecado e de todo mal. Hoje nós caminhamos em um mundo, em um deserto pecaminoso, e vemos como o mundo anda, como o mundo vive. Mas é hora de nós orar e nos interceder por este mundo, porque grandes coisas vão acontecer e nós sabemos, e estou falando pela palavra. Nós precisamos amar a nosso próximo, é um mandamento. O que mais Deus está tocando em meu coração nestes últimos tempos, ter muita misericórdia de nosso próximo. Porque uma coisa é você estar abençoado e outra coisa é aquele que está no mundo perdido, está sem a bênção do Senhor. E isso é muito triste, porque coisas ruins estão vindo sobre eles. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o céu aberto para orar e interceder, e nós precisamos fazer esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Qualquer coisa, peço desculpa.